Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto, aqui da cidade de Campina Grande, a nossa querida Campina Grande, amada cidade de Campina Grande. Estou aqui ao lado do meu parceiro, que quase campinense, né, Neumann? Campinense. Cidadão de Campina Grande. Esqueceu? Cidadão por adoção, não é, de Campina Grande. Adoção da cidade. Isso mesmo. Estamos aqui para receber o escritor Gutenberg Pereira de Farias para falar sobre os primórdios do cordel brasileiro. Seja bem-vindo, Gutenberg. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre Leandro Gomes de Barros e o cordel brasileiro. Eu fiquei muito feliz em te ler, Gutenberg, porque o meu conhecimento sobre a temática até então era muito parco, muito disperso, e eu fico feliz quando eu pego num livro desse e começo a ler e penso, nossa, não sabia de nada, né? Eu não tenho nenhum problema em falar do meu pouco conhecimento do assunto relacionado não só à literatura de cordel e à figura de Leandro Gomes de Barros, porque não dá para a gente falar de literatura de cordel sem falar de Leandro Gomes de Barros. E o que mais nos chama a atenção, eu acredito que de Neumann também, quando a gente entra em contato com este tipo de literatura, é que é um fazer literário tão diferenciado que junta rico e pobre nessa leitura, né? Iletrado e doutor. Então, é um tipo de escrita muito diferenciada, muito especial, que junta todo mundo nessa leitura. Até mesmo quem não tem o domínio da leitura, muito menos da escrita. Eu queria saber de ti, teve algo aqui, Gutenberg, que me chamou muita atenção, foi você dizer que até o modernismo, a literatura de cordel não tinha o devido valor, vamos dizer assim, era uma literatura marginalizada. E a partir do que a gente convenciona chamar de modernismo, houve uma abertura a essa literatura de cordel. Eu queria que você nos falasse aqui um pouco sobre essa questão. Primeiro, é uma satisfação grande estar aqui com o nosso querido Zé Neumann Pinto, com a Isabel de Castro Pinto, que a gente desde muito antes admira, e principalmente para falar sobre Leandro Gomes de Barros, que eu considero o artista paraibano mais importante, mesmo que a gente eleja outros grandes artistas paraibanos, mas nenhum artista paraibano teve a ressonância que Leandro teve no cenário nacional e até internacional. O cordel, ele nasceu como uma literatura somente do povo. Sim. Mas um fenômeno tão incrível quanto na era da internet, quanto proporciona a era da internet, porque você imagine, num momento histórico onde nós não tínhamos sequer rádio, Leandro Gomes de Barros conseguia entrar em todas as residências do interior do Nordeste do Brasil, se expandindo para o norte do Brasil, para o Pará, para o Rio, para o Acre, para o Amazonas, no momento onde não existia formas de difusão de comunicação praticamente. Então, o fenômeno do cordel, ele deve ser estudado com uma peculiaridade muito grande na história, que é essa capacidade de expansão através do povo. Porque literatura, nessa época aí, acontecia só nos salões engalanados, dos encasacados, dos ricos, e era um processo estudado, uma poesia com um burilamento importado da Europa, principalmente da França, e a literatura do povo ela não era vista sequer como subliteratura. Os modernistas não, os modernistas eles se apaixonaram pelo cordel porque era justamente o verso não era ainda o verso livre, como no modernismo, mas era um verso que você pode considerar subversivo,
porque ele não tinha o cinzelamento do parnasianismo, ele não tinha o burilamento poético do parnasianismo, e ele tratava da realidade do povo. Ele era um realismo aperfeiçoado. E, sobretudo, uma produção das massas. E isso alegrou o espírito moderno. E a gente viu desde o princípio, desde que o modernismo chegou no Brasil, talvez lá não ainda com Oswald de Andrade, quando ele chega no Brasil em 1912, que ele já tinha lido os manifestos na Europa, os manifestos futuristas, mas o maior ícone do modernismo, considerado no primeiro momento do modernismo, é Mário de Andrade. Uhum. E Mário de Andrade, ele pesquisou e aprofundou o máximo que ele pôde sobre o cordel. Me diga uma coisa, meu caro Gutenberg. Uma coisa que eu me surpreendi muito, né, lendo o seu livro, né, é que eu era completamente impregnado de literatura de cordel, mas não tinha sequer ideia temporal da entrada em cena de Leandro de Barros, né? Porque o Leandro de Barros morreu em 1918, antes do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, né? Isso. E você, com a sua obra, me trouxe de volta a esse plano, né? E eu gostaria de saber de você por que é que Leandro Gomes de Barros manteve essa chama e essa fama de ser um grande introdutor da atividade, sobretudo da atividade empresarial do impressor e vendedor, até inventor do folheto praticamente. Né? Praticamente. Não, é claro que o folheto já existia, mas dentro dessa lógica da poesia popular. Qual era a característica do Leandro que você acha que fê-lo chegar até o século XXI? Sim. Olha, eu acredito que o grande feito de Leandro foi ter transformado o cordel, o folheto. Cordel ainda não, porque Leandro nunca chamou sua própria arte de cordel, sua própria obra de cordel. Isso aí foi um termo posteriormente agregado para o estudo do folheto. Mas foi ter transformado o folheto em uma atividade empresarial e ter difundido isso para todo o Brasil, ter feito o Brasil gostar do cordel. A partir do momento em que isso virou uma atividade empresarial e lucrativa, porque Leandro não tinha outra atividade, ele só praticou o comércio, eles se tratavam como comerciantes, porque ele, na verdade, era um comerciante, ele produzia o cordel, na sua própria tipografia foi por pouco tempo. Leandro possuiu que foi a tipografia Perseverança, ela atua por pouco tempo, mas ele imprimia em todo o parque gráfico de Recife e difundia isso e enviava para todo o Nordeste do Brasil e o Norte do Brasil. Nesse momento ainda não tinha chegado ao Sul. Mas o grande diferencial de Leandro e o que eternizou Leandro foi ter transformado o cordel numa atividade empresarial. Porque depois de Leandro ficou fácil. Todo mundo já tinha aprendido os caminhos, mas quem consolidou esse trabalho, porque Leandro ele morreu prematuramente em 1918, e quem consolidou esse grande trabalho, na verdade, foi João Martins de Ataíde, que veio depois de Leandro e foi o grande empresário do cordel. Mas você não tem como mais negar a origem da atividade empresarial do cordel através de Leandro. Então é essa a grande marca dele, eu acho. Eu conheci muito a obra do João Martins de Ataíde e não conhecia a obra do Leandro Gomes de Barros com a mesma profundidade. Mas no meio do meu conhecimento do João Martins, eu tropecei com aquela descrença a respeito da moral do João Martins. O João Martins tinha roubado os direitos autorais. Lendo o seu livro, eu descobri, primeiro, que a viúva vendeu o direito da obra. Segundo, que o
você, inclusive, reconhece que o João Martins pode não ter sido, né, o inventor e, sobretudo, o autor de muitos dos cordéis que ele vendia com a sua atividade empresarial, mas ele era muito bom poeta. Muito melhor poeta do que o próprio Leandro, né? Além do mais, você deixou assim, caracterizado, né, que você não assume essa corrente histórica dos que acusam João Martins de ter roubado, porque o seu grande rival na justiça foi o genro do Leandro Gomes de Barros. Isso eu já sabia, né? Mas eu disse assim, rapaz, e quando eu vou ler aqui, estou lendo aqui o Leandro, diz assim, mas será que esse autor aqui vai me desmistificar o João Martins para mim? Não. No seu livro eu encontrei exatamente o meu pensamento para o João Martins. O João Martins era um grande poeta, um grande empresário, teve uma atividade empresarial bem sucedida e que pagou pelos direitos de autor da obra do Leandro, A Viúva, e fazendo, inclusive, com que a obra do Leandro permanecesse e atendendo ao grande trauma do Leandro, que era exatamente o roubo dos folhetos dele, né? Sim. Você conta isso, que o Leandro tinha uma obsessão tão grande pelo direito autoral dele que forjou aquele... Ele imprimia a foto dele para marcar a autenticidade. E terminava os seus folhetos com o acróstico. O João Martins de Ataíde, ele é uma figura muito controversa dentro da história do cordel, por isso. Eu não nego o valor artístico de João Martins de Ataíde, mas ele merece uma crítica muito forte e a gente faz essa crítica de uma forma cuidadosa, porque João Martins também tem muitos adeptos e tem defensores até da forma de proceder dele, mas em muitos momentos ele falhou muito na forma de divulgar a obra. Ele comprou o direito de explorar a obra, porque os defensores, os adeptos de João Martins, eles alegam que não existia direito autoral no Brasil. Como não existia direito autoral no Brasil, se o próprio Código Civil Brasileiro de 1916 já estavam... Não, ele já tinha um postulado inteiro sobre direitos autorais. O arcabouço jurídico brasileiro de direitos autorais, de direito de propriedade, já estava formado. Já era uma legislação sólida. E o João Martins, ele comprou o direito de explorar a obra lá em 1921, mas ele alega que ele suprimiu o nome de Leandro das capas dos folhetos para proteger o seu direito, porque ele chamava inclusive de ladrões mesmo, ele era bem categórico, ele chamava de ladrões os pirateadores, que já podemos tratar como pirateadores naquela época. Mas a gente faz toda essa crítica em torno do nome de João Martins, não esquecendo de que ele foi o grande empresário do cordel, de que João Martins foi um grande artista e que mesmo ele tendo transformado alguns folhetos na sua própria substância, mas ele estava apenas passando adiante a lição que ele recebeu de Silvio Romero e que já tinha sido posta em prática por Leonardo Mota, pelo próprio o genro de Leandro Gomes de Barros, o Francisco das Chagas Batista, aliás, o Pedro Batista, que era irmão de Francisco das Chagas Batista, e que chegaram a transformar a obra, mas ele atendia a uma lição que ele trazia de Silvio Romero, porque em Silvio Romero não existia autoria. A poesia do povo, ele dizia, se o povo produz, o povo pode transformar. Ou seja, não existia uma autoria certa. Em Silvio Romero não existe autoria certa. E os que vieram posteriormente seguiram essa lição. Leonardo Mota, que foi um grande etnógrafo e um dos grandes pesquisadores da cultura popular, talvez dos grandes primeiros pesquisadores da cultura popular, ele seguia à risca essa lição de Silvio Romero, né? Porque era uma voz autorizada, era um grande pesquisador, um imortal da Academia Brasileira de Letras, mas eu acho que você lembra que lá no momento eu questiono, imagina só se alguém fizesse com Silvio Romero o que ele fez com a poesia do povo.
se dissesse que as obras dele não tinham autor e podiam ser transformadas ao bel prazer de quem lesse. O que aconteceria se eu fizesse isso com a obra de um imortal da ABL? Um grande polemista, né, Silvio Romero? Sim. Eu conheci bem a obra de Silvio Romero e não sou fã de Silvio Romero. Não, acho que Agora sou fã de Leonardo Mota, né? Ah, De certa forma fiquei sabendo pelo seu livro, né, que o Leonardo Mota é um seguidor, um Silvio Romerista, né? Ele era. Principalmente nesse aspecto. Veja que a obra de Leonardo Mota, tanto em Cantadores como em Violeiros do Norte, ele colhe o material do contato com as pessoas na rua. Ele entrevista um apologista no mercado público de Patos. Ele conversa com o cego Aderaldo, com o cego Sinfrônio, e eles repassam para ele toda aquela versalhada, que ele chamava de versalhada, que ele escutou no meio da rua de um cantador recitando e tudo, mas que era uma autoria incerta. Às vezes nem era a autoria incerta. A autoria geralmente era certa. Mas se ele colocasse como autoria certa, ele não era o autor daquela obra, daquela compilação. Ele ia ter que pagar o direito. E olha só que eu recebo críticas por esse pensamento também, mas é a minha interpretação diante girou um caos em torno da autoria da poesia popular. Então, por que só os poetas populares não tinham direito à sua autoria? Né? Leonardo Mota, ele era o cara que ele lotava auditórios de teatros pelo Brasil todo. O que é que custava ele dizer? Não, esse aqui é de Leandro Gomes de Barros, esse é de Cego Sinfrônio, esse aqui é de Cego Aderaldo, esse é de Romano do Teixeira. Não, ele dizia que era uma compilação que ele fez, a poesia do povo. Lição de Silvio Romero. É uma clara evidência de tratar essa literatura tão próxima do povo com desdém. Com desdém. Né? E nesse caso, né, que eu estava comentando aqui sobre os modernistas, é bem a gente consegue entender bem por que eles acolheram a literatura de cordel, porque foi justamente nesse momento em que essa turma que pensava o Brasil queria entender, queria se encontrar com esse Brasil. E esse Brasil que eles queriam encontrar era o Brasil do povo, sim, era o Brasil do interior, era o Brasil do folclore, era o Brasil do falar do povo. Então, esse tipo de demanda, vamos dizer assim, dos modernistas acabou abarcando, de certa forma, essa literatura de cordel, que, como você bem disse aí, né, é uma literatura completamente diferenciada. Por quê? Porque a literatura que a gente conhece do século XIX, do século XX, finais do século XIX, início do século XX, que é esse momento em que Leandro Gomes de Barros começa a sua trajetória. Quer dizer, quem tinha acesso era quem tinha... Era essa burguesia que você falou, era essa aristocracia. Quer dizer, primeiro essa literatura esteve nas mãos de quem podia comprá-la, né? E no caso da literatura de cordel, foi o inverso, né? Primeiro ela nasceu do povo e depois, quer dizer, foi um longo processo de certa forma de chegar até a burguesia, a aristocracia, ao poder, à elite, né? Então um tipo de fazer literário completamente diferenciado. Leandro Gomes de Barros tem tudo aqui é antes e depois de Leandro Gomes de Barros, e eu fiquei muito curiosa para saber como é esse, quer dizer, se não existia esse folheto de cordel como a gente conhece hoje, e como era, o que foi que, em termos de temática e do próprio formato do folheto, o que é que era diferente, Gutenberg, nesse aspecto? De forma e de conteúdo, antes do Leandro, né? Esses folhetos de histórias de amores e morredouros, de aventureiros, que a gente
lá no início desde o início do século XIX, quando começou a chegar ao Brasil a literatura europeia e se popularizou entre nós, tanto o romanceiro ibérico como da Europa como um todo, da França. Quando você estuda Luiz da Câmara Cascudo e ele diz que no interior do Nordeste não existia uma única casa que não tivesse, por exemplo, o romance dos 12 Pares de França, então era praticamente como se fosse uma Bíblia. Mas não se popularizava tanto, não tinha tanta penetração no meio do povo, como quando isso foi vertido para a linguagem do povo. Porque ele chegava aqui traduzido, mas ele conservava a linguagem, uma linguagem rebuscada. E Leandro começou a fazer o processo de transliteração, que era você traduzir para a linguagem do povo aquele romance que vinha com uma linguagem culta, e mesmo que popularizado já, mas ele não ia ter tanta penetração como quando ele foi transformado em cordel. Então, esse é o primeiro passo. Popularizou-se, mas não era uma literatura culta. Não era uma literatura culta. Ainda existia exatamente a grande divisão. Essa literatura não chegava nos salões. Ela não era consumida pela elite. Ela era a literatura do povo. Ela entrava em todas as casas do povo. Quando depois a gente chegou naquele estágio onde houve que eu chamo de simbiose moderna. Os modernistas alçaram o cordel a categoria de literatura, mesmo que não tenha sido assumidamente. Muitos preferiam dizer ainda que se baseavam nos franceses ainda, em Blaise Cendrars, enfim. Mas ela começou a fazer o caminho inverso. Como a literatura europeia veio e desceu até o povo, digamos assim, e foi transmutada em linguagem popular. Depois essa literatura subiu e virou literatura de elite com os modernistas. Porque tantos modernistas se baseiam. Em 1916, bem antes da Semana de Arte Moderna, o magnata carioca Arnaldo Guinle, ele já patrocina uma expedição cultural do Nordeste. Ele contrata ali os compositores carioca, veio Pixinguinha, Donga, João Pernambuco, né? João Pernambuco, e já fizeram uma compilação gigantesca da obra do Nordeste, dos artistas do Nordeste. E isso foi repassado para o maestro Heitor Villa-Lobos, veja bem, onde a gente já estava, em 1916, Leandro ainda estava vivo, ainda estava aí produzindo cordel. Eles já vieram para cá e já fizeram essa compilação, transformaram num grande arquivo que foi entregue a Heitor Villa-Lobos, que ele iria compor com base naquilo. Baquianas brasileiras. Ele iria compor com base naqueles trabalhos, naquela compilação que foi feita no Nordeste. Acabou não acontecendo, o Villa-Lobos, esse virou um arquivo lá que ficou, não sei, armazenado em algum lugar, depois foi transferido para de São Paulo. Enfim, a professora Ruth Terra descobriu esses arquivos e tinha muitos folhetos de Leandro que eram inéditos, não eram conhecidos pelo público, inclusive a Palmatória e o Punhal, que foi o folheto que eu chamo do Canto do Cisne, que foi o último folheto de Leandro. O último folheto de Leandro. Que o Mário de Andrade, o arquivo do Mário de Andrade, que continha todo esse material. Eu queria pegar a história do Mário de Andrade, porque eu acho que o Mário de Andrade tem uma importância muito maior do que o próprio modernismo, do ponto de vista do cordel. Concordo, porque eu acho que o que é fundamental na história da disseminação do cordel é a viagem do Mário de Andrade e o fato de ele ter se tornado amigo de Luiz da Câmara Cascudo. Sim. Quando ele para em Natal, quem o recebe é a Câmara Cascudo. Então, eu acho que o famoso turista aprendiz é realmente assim, o grande momento em que São Paulo, na pessoa do seu maior romancista, né, Mário de Andrade, conhece e reconhece. E não apenas o cordel, como eu me lembro, por exemplo, de ter lido
eu era um leitor voraz de Luiz da Câmara Cascudo, e ter lido o primeiro relato da cantoria de Inácio da Catingueira contra Romano de Mãe d'Água, né? Sim. Que é tida como assim, a primeira cantoria. Primeiro grande desafio. O primeiro grande desafio, eu, menino, vi muitos desafios. Na casa onde eu nasci, na fazenda do meu avô materno, sim, que adorava viola, e que convidava violeiros para cantar na casa dele. Aí eu vi como é que pagava o violeiro, com comida, com sim, dinheiro e tal, para fazer, às vezes, cantorias de noite inteira. Então, eu acho que na história, muito mais do que o modernismo, o turista aprendiz, que é o grande ponto de inflexão da venda do folheto de cordel do Nordeste no Sudeste. Isso. A viagem de Mário de Andrade, eu considero assim um divisor de águas também, porque veja que na viagem de Mário de Andrade, lá no final de 1928, 29, mas Leandro já tinha morrido, mas ele se relaciona nessa viagem, ele encontra Zé Lins do Rio, ele encontra Ascenso Ferreira, ele encontra Luiz da Câmara Cascudo, ele encontra Zé Américo de Almeida. Olha só o quanto de Nordeste ele levou, né? Ele encontra Manuel Bandeira em Recife. Ele almoça na casa de Ascenso Ferreira. Ascenso Ferreira era casado com Estela Gris, que era filha de Fernando Gris, que era amigo de Leandro. É amigo de Leandro, Fernando Gris. Então, olha o quanto de Nordeste ele já levou, né? Então, ele era um profundo conhecedor da alma brasileira, e por isso que eu chamo de simbiose, porque quando ele leva o cordel para o centro pensante do país, digamos assim, mas ele também incorpora o cordel. Quando ele escreve Macunaíma, ele já coloca muito de cordel em Macunaíma. Mesmo ele declarando que Macunaíma nasceu de um contato que ele teve com um romance amazônico, né? Mas ele faz ali um sincretismo gigante de culturas. Ele mistura muito cascudo ali. Ele mistura muito Brasil no Macunaíma, e o cordel tá lá, Leandro Gomes de Barros tá lá, né? Então, é o que Ariano Suassuna diz quando ele dá o nosso grito de independência, e ele diz que a gente quer ser erudito também, e o movimento armorial não passa disso, que é o nosso grito de independência, e dizer ao Brasil que essa literatura, Leandro Gomes de Barros é erudito. Por quê? Se eles já incorporaram toda essa literatura, por que nós não somos eruditos? Por que eruditos são eles? Não é isso? Eu acho que foi essa grande lição de Ariano Suassuna e o grande legado dele. Recentemente, o meu filho de 6 anos de idade, chegou em casa com o dever de ler, ele não lê, eu ler para ele, ou Isabel ler, e ele discutir com a professora, vou danado para Catene. Tem algo mais interior, algo mais cordel, algo mais Romano de Mãe d'Água do que vou danado para Catene? Não. Fiquei emocionado. E com certeza, né? O pai nordestino, eu acho que o grande sentido da literatura de cordel foi unir o Brasil. Porque hoje, quando a gente vê o cordel hoje, o cordel passou por momentos difíceis e até julgaram que o cordel estava se findando, e não, ele deu a volta por cima e virou um grande fenômeno, que o cordel hoje é um grande fenômeno, e a capacidade de unir o Brasil. E a gente tem esses exemplos desde lá de 1920, quando os modernistas começaram a estudar o cordel e começaram a se apaixonar pelo cordel. Então, essa capacidade de unir o Brasil vem desde o início, desde dos primórdios mesmo do cordel brasileiro. Gutenberg, em relação ao formato, voltando, o que foi que Leandro trouxe de diferente em relação ao próprio formato do folheto de cordel? O que é que era diferente? O que é que ele se diferenciou? Porque o diferencial dele, nesse aspecto, em primeiro lugar, foi
a comercialização, né? Mas você disse que antes mesmo de comercializar ele já era conhecido. Não, ele era conhecido. Como foi isso? É porque, antes de Leandro, houve publicações anteriores a Leandro. Tem registros aí de publicações anteriores a ele. De poema. Né? De poemas e folhetos mesmo. Folhetos, mas o diferencial de Leandro foi de ter transformado isso numa atividade que não ganha pão e que pôde se expandir, né? O folheto de Leandro era igual ao que tinha se produzido antigamente, só que antes predominava o folheto escrito, o manuscrito, era o traslado, como chamam alguns pesquisadores. O traslado era um livro produzido à mão, e eles faziam uma capa e prendia. Isso tem a ver com os romances da gesta. Sim, claro, porque eram tudo à mão, né? À mão, era manuscrito, desde lá do Teixeira, desde dos primeiros cantadores, que eles já produziam materiais, mas eles iam reunindo manuscrito e era recitado nas cantorias. Porque você não tinha como produzir manuscrito para difundir, para vender, né? Então, o Silvino Pirauá, ali no princípio mesmo, ele publica alguns folhetos, e existem pesquisadores que falam em folhetos até mais antigos, né? O próprio... 1836, 1836, ali, Ariano Suassuna fala no Romance da Pedra do Reino, isso, que era de 1830 e pouco, que foi da época mesmo da Pedra do Reino. O Orígenes Lessa, que era um poeta paulista que era também da Academia Brasileira de Letras, mas ele falava em romances até mais antigos, folhetos até mais antigos, e dizia que tinha, mas eu também não sei se realmente se confirma isso, porque eu não conheço o acervo dele. Arielson, né, que também... Né? Não, eu não lembro dele, não. Eu lembro desses exemplos que existiam de folhetos anteriores a Leandro. Principalmente Silvino Pirauá, porque o romance de Joãozinho e Mariquinha, e ele acho que o Capitão do Navio, que é anterior também a Leandro, enfim, mas produzir em larga escala e transformar isso numa atividade comercial foi o grande diferencial do Leandro. Produzir o folheto comercial, aquele que você entrega a gráfica, contrata 1000 exemplares e vai vender, né? Esse foi o grande diferencial, isso aí que transformou o cordel numa atividade comercial. E que, a partir daí, você sabe que toda a atividade comercial ela vai gerar o quê? Um nicho de mercado que vai aparecer concorrente, que vai aparecer outras pessoas produzindo, e vem João Martins de Ataíde, vem Francisco das Chagas Batista, e se transforma num grande negócio. Outra coisa que me chamou muita atenção no teu texto, acredito que do leitor que vai se deparar com o teu texto, é a própria temática. Gostei muito quando você disse, olha, antes de Leandro, o que era que se tinha? Se tinha uma literatura, mesmo que mais popular, uma literatura cujas temáticas estavam muito ligadas à Europa, sim, ao velho mundo. E Leandro Gomes de Barros entendeu que a gente tinha repertório para falar da nossa própria vida, da nossa própria história, do nosso próprio cotidiano, sem precisar se remeter a uma realidade que não era nossa. E aí, obviamente, que eu me lembrei e conversei com o Neumann sobre isso, eu já havia conversado com ele sobre essa coisa do cangaço aparecer do próprio cangaceiro aparecer como herói, aparecer até mesmo como uma figura mitológica, digamos assim, que isso se devia à literatura de cordel. Aí você foi mais longe, né? Quer dizer, primeiro eu digo, nossa, o que eu pensava tem um pouco de... faz sentido, né, pelo teu texto. E mais ainda quando você disse, não foi Leandro Gomes de Barros que pensou na temática. Quem mudou essa rota da temática foi o povo, né?
Foi Sim, o povo. O sim. povo que deu o mote para ele falar da nossa vida, da nossa realidade, do nosso contexto. E também foi algo que me chamou muita atenção no teu texto. Leandro, ele foi um empresário da palavra. Ele foi um empresário da palavra. Então, ele tinha essa grande capacidade de auscultar o mercado, entender o que é que o povo queria ver, o que é que o povo queria ouvir. E o cangaço, quem começou, na verdade, a reproduzir o cangaço na literatura de cordel, principalmente a saga de Antônio Silvino, foi Francisco das Chagas Batista. Mas eles eram muito amigos, muito próximos e produziam muito juntos. Então Leandro entendeu que aquilo ali era uma grande jogada. Levar a história do cangaço ao povo. Por quê? Porque o termômetro ali para saber o que o povo estava, o que estava na verdade em evidência e que ia cair no gosto popular eram os jornais. Eles eram leitores contumazes de jornal e de tudo que o povo consumia no dia a dia, porque o burburinho do dia a dia era quem ditava a produção do cordel. O cordel nada mais era do que um jornal que ia chegar no interior e que ia levar a última notícia, o último grande acontecimento às pessoas do interior. Então, o cangaço era uma crônica permanente. Todo dia você tinha o último grande feito, o último grande assalto de Antônio Silvino, e o povo que gostava muito de saber da atuação do cangaço, que é a famosa crítica social e política que os jornais já faziam, mas que o povo, como eu disse, o povo não sabia entender bem, e quando você transformava em poesia, isso pegava essa notícia, que muitas vezes era trágica, mas se transformava até mesmo numa atividade de lazer para o povo. Então, sentir o que o povo queria ouvir, transformar isso no folheto mais atualizado do momento e podia fazer 1000 exemplares todo dia que vendia. E o próprio Leandro Gomes de Barros foi muito politizado, né? Muito. E era um cara, quer dizer, que ele transmitia a alma do povo, normalmente Sim. explorado, né? Sim. E que denunciava essa exploração popular, né? Ele chegou, né? Ele, quer dizer, além de ter sido um bom negociante, Sim. ele foi também um poeta politizado que dava voz à exploração política do povo pela classe política. Isso. Eu acho incrível a sensibilidade de Leandro, a sensibilidade política e social de Leandro. A obra dele, ela é permeada, assim, marcada por uma crítica social e política e por uma sensibilidade muito grande em relação aos sofrimentos do povo, à denúncia do que era feito de pior para o povo, mas também em momentos críticos, como eu cito aí de trabalho o tema, por exemplo, em 1915, o mundo inteiro, a atenção do mundo estava voltada para a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava se destruindo. O mundo inteiro, a atenção do mundo todo estava voltada para a Europa. Mas Leandro volta a atenção dele para quem? Para a seca de 1915. O 15 de Raquel de Queiroz. O 15 de Raquel de Queiroz. Então, para você ver que o momento era tão crítico que Raquel se eternizou com o 15. Mas você imagina aquela crônica na diária. Leandro todo dia, ele tinha que escrever a notícia do dia da fome no Ceará, os campos de concentração, fazer disso uma denúncia, porque o governo fechou os olhos para a pobreza morrendo. Morria aos milhares nos campos de concentração, principalmente em Fortaleza. E Leandro deixou a Europa, que era a moda falar da guerra, para tratar da questão do sofrimento do povo nordestino. Então, eu acho isso fantástico, eu acho a sensibilidade de Leandro de sentir o povo, sentir o sofrimento do povo e denunciar isso. E esse momento final do século XIX, começo do século XX, em que Leandro Gomes de Barros, né, já
que já se transforma num comerciante nato da literatura de cordel, do outro lado do Atlântico, né, enquanto essa guerra acontecia, culturalmente a Europa também vivenciava esse comércio intenso de livros, principalmente propiciado pelo trem. Né, que você fala aqui no seu texto, e eu vi, recentemente eu li um livro chamado Os Europeus, de Orland Figes, e ele fala ele já começa o texto dele, que é um texto sobre a Europa cultural do século XIX, e ele já começa o texto dele mostrando como é que o trem, ele já pega meados, né, do século XIX, um pouco antes da gente, né, que é o trem, no nosso caso, chega depois, ele mostra como é que o trem vai revolucionar o comércio de livros na Europa. Então, quem comercializava, né, quem se notabilizava no Brasil com esse comércio intenso de literatura, não era o que a gente convenciona chamar os de Sudeste. Não. Era Leandro Gomes de Barros. Não, né? Eram os eruditos. Eu também, quando estava lendo o teu texto, isso me chamou muita atenção e ninguém sabe disso. Não sabe. Né, Leandro? Sabe. Ninguém. O folheto dele chegava pelo trem. Chegava pelo trem onde o trem chegava. Onde o trem chegasse. O correio ainda era muito deficiente naquela época também. E onde não chegava o correio, não chegava o trem, chegava o Almocreve. Então, ele criou uma rede, tão diversificada, com uma capacidade tão grande, que é admirável até hoje, né? A própria história do mapa da formação da rede de cordel, você vê que Leandro ele era estabelecido em Ipojuca, mas Ipojuca não era bem atendido. Ele foi para Vitória de Santo Antão. Porque Vitória era estratégico. Vitória tinha a linha férrea e ainda tinha a grande feira de gado de Vitória, que era uma das maiores feiras pecuaristas do Nordeste inteiro. Porque as boiadas vinham subiam do sertão, né? Desciam do sertão, como dizia, para a grande feira de Vitória. O mesmo boiadeiro que trazia a boiada levava o folheto para o interior. Ele chegava, ele vendia as suas comitivas de boiada, mas ele passava na feira e ele já comprava 10 folhetos e levava para o interior e assim interiorizava o folheto de cordel. Depois, ele veio para Jaboatão, que já ficava mais perto de Recife, mas também muito bem atendido pela linha férrea, por todo o sistema de transporte da época, e finalmente Recife. E aí ele morava onde o trem mandasse ele morar, né? Ora, justamente. Ele se mudava para ficar com acesso à estação. Mas eu queria voltar ao tema do direito autoral, porque hoje me aconteceu uma coisa fantástica, me mostrando que o roubo do direito autoral está se intensificando com a inteligência artificial. Ou seja, com o mundo do computador. Da mesma forma que se plagiava o nosso querido Leandro Gomes de Barros, hoje me aconteceu o seguinte, né? O meu folheto favorito é Viagem a São Saruê, sim, de Manuel Camilo dos Santos. Manuel Camilo. Manuel Camilo dos Santos é avô da mulher de um grande amigo meu, Marisa, mulher do Paulo Melo. Interessante. Paulo Melo, cineasta paraibano que mora em Brasília. Né? E então eu fui procurar dados sobre Manuel Camilo dos Santos, na tal da Meta. E a Meta veio. Aí eu botava, não existe. Aí eu botei cordel, aí veio assim. Viagem a São Saruê, que vende um folheto de Leandro Gomes de Barros. Olha só. Aí eu disse, mentira! Isso aí é mentira! Aí a resposta do Meta foi o seguinte: então nos ajude, me diga o que foi. Agora, o que eu colocasse ali, eles aceitariam e passariam a substituir, tá certo? Sim. Então, a disseminação da autoria mentirosa, né, está criando não apenas a inteligência artificial, mas também a mentira oficial, né? Artificial, né? Por isso a importância do livro. Sim. Não substitui, porque aqui tem pesquisa, aqui tem noites em claro, aqui tem... Tem 8 anos de pesquisa aí, entendeu? No mínimo, né? Então,
inteligência artificial ainda não deu conta, não, né? Não. Eu pesquiso Leandro desde criança, na verdade, porque eu sou parente de Leandro Gomes de Barros. Então, desde criança que eu... Você diz isso, que é parente. Qual é teu parentesco? O bisavô de Leandro era meu sexto avô. Então, é um parentesco distante, porque Leandro nasceu em 1865, eu nasci em 1978. Então, é um parentesco distante, mas a gente está na mesma linha. E na minha família tem diversos poetas, e inclusive uma das coisas que mais me motivaram a pesquisar e escrever sobre Leandro foi uma reportagem do Globo Rural, onde um suposto parente de Leandro dizia que não tinha nenhum poeta na família. Na família de Leandro tem inúmeros poetas, né? Meu pai é um excelente poeta, eu tenho um tio chamado Joaquim Alves, que é um excelente poeta, e são inúmeros poetas aí mais antigos. Eu escrevo poesia desde os 10 anos de idade. Então, tudo isso me motivou a escrever sobre Leandro e a grande curiosidade de aprofundar a história de Leandro, porque por causa desses desencontros de informação, que muitos folhetos de Leandro, principalmente também por causa do problema de João Martins de Ataíde, depois foi feito um grande trabalho de restauração da autoria de Leandro, mas a Fundação Casa Rui Barbosa quem patrocinou esse trabalho, e existe a bibliografia prévia de Leandro Gomes de Barros, produzida a partir desse trabalho aí, mas não conseguiu resgatar toda a autoria dele. Então se perdeu muito dos folhetos. Qual é o poema do Leandro que mais te fascina? Eu acho que é o Soldado Jogador, que desde criança que eu escutava meu avô. Meu avô morreu com 98 anos, mas ele foi lúcido até o final e com 98 anos ele ainda recitava com uma desenvoltura incrível. E o poema do Soldado Jogador, eu até conto uma história interessante no livro aí sobre o Soldado Jogador, mas eu acho que é o poema que mais me marcou a vida toda, embora eu tenha lido tantos folhetos de Leandro a vida toda. E o Punhal e a Palmatória? Incrível, né? Incrível, porque eu fui resgatar todos os crimes que ele fala sobre. É uma história absolutamente inédita que ninguém conhece, que está aí, é uma história grande, mas é o Canto do Cisne de Leandro, que foi quem destruiu a vida de Leandro, mas é uma história interessante, muitíssimo interessante, o Punhal e a Palmatória. Conta. A poesia de cordel ela foi vista nesse momento como uma obra subversiva, porque Leandro já tinha participado de movimentos políticos em Pernambuco, ele já tinha participado do movimento salvacionista, da queda do Rosa e Silva. Oposição a Rosa e Silva. Muitíssimo, era salvacionista de coração. Né? Então atua também no movimento de salvações na Paraíba também, escreveu sobre Augusto Santa Cruz, enfim, mas na Palmatória e o Punhal, Leandro porque como eu disse, o cordel era a crônica do dia a dia. Aquele crime abalou Pernambuco inteiro, que foi o assassinato do coronel Siqueira Neto, lá em Catende. Mas era um homem influente e a motivação do crime teria sido uma surra de palmatória que ele deu num funcionário da usina quando ele foi demitido. Então, Leandro faz a denúncia desse caso. E, juntamente com esse caso aí, para incrementar o folheto, ele aborda outros crimes desde 1903, crimes bárbaros que aconteceram em Pernambuco, inclusive o assassinato do Delmiro Gouveia, que era um crime recente, um crime que ainda estava no fogo, o fogo do crime ainda estava em alta, ainda não tinha sido apurado, nunca foi desvendado o crime. Assassinato histórico. Um assassinato histórico de um magnata. Então, esse crime nunca foi desvendado, né, totalmente desvendado. E Leandro, fala sobre o assassinato também do senador Pinheiro Machado. Então, ele abarca uma elite muito poderosa. Ele desafia uma elite muito poderosa e o pior, ele leva e transforma isso para a linguagem do povo, e isso vai entrar em todas as casas. Então, o poder da palavra é muito grande.
ele despertou a ira dos poderosos. Então, ele foi chamado à presença das autoridades, o folheto foi apreendido, como se fosse na Idade Média, colocado no índex. Tanto que esse folheto só voltou a circular quando o Ruth Terra desenterrou ele. O Ruth Terra desenterrou do acervo dos fundos Vila Lobos. Ele era desconhecido, ainda é desconhecido do grande público. E Leandro, em razão disso, Leandro era um homem íntegro e muito recatado assim na sua... Gostava de uma cachaçinha. Muito. Imaculado. Apreciador imoderado. Mas era um homem muito íntegro. Então, quando ele foi chamado à presença das autoridades e foi humilhado e teve a sua dignidade espicaçada e teve seu folheto apreendido, ele não resistiu. Ele já tinha um problema pré-existente. O estresse daquele momento levou à ruptura de um aneurisma e ele faleceu. Sim. Gutenberg, a gente tinha muito mais o que conversar sobre Leandro Gomes de Barros. Eu queria te dar os parabéns pelo livro, pela pesquisa. É visível para quem distingue um bom texto de um mau texto, é a pesquisa. A pesquisa é você dialogar com autores, é você, no caso... Estou me lembrando agora da Linda Larry, né, que você trouxe algumas questões que ela colocou. Que você... Conheci pessoalmente a Linda Larry. Que bacana. Fui aos Estados Unidos, praticamente, a Flórida, a São Francisco, para conhecê-la. Ao que eu saiba, ela ainda é viva, deve ter mais de 100 anos. O Oral Tradition and the Elite Myth. Eu cheguei a revelar não com a importância e a relevância que o seu texto atribuiu, né, as bobagens que ela escreveu. Mas ela definiu Juarez Távora como paraibano e Juarez era cearense. Cearense, sim. Então, a tua pesquisa é muito boa, você demonstra claramente que não é uma pesquisa recente, como você disse aí, né, que é uma pesquisa antiga, uma pesquisa de pelo menos 8 anos. E eu queria trazer Leandro Gomes de Barros para o Brasil, conhecer um pouco mais, ou conhecer em primeira mão, né? A obra de Leandro, a literatura de cordel, e pensar a literatura do cordel a partir dessa integração que a gente conseguiu fazer aqui, né? Que bom. Da literatura de cordel, pensada num âmbito que vai além do Nordeste. Então, eu acho que essa nossa conversa foi muito útil, muito necessário, muito produtiva nesse sentido. Espero que nós agradecemos você muito tenha gostado. E você ter se deslocado de Patos de Major Miguel para Campinas de Severino Cabral. É isso aí. É isso aí. Eu que agradeço, eu não tenho nem palavras para agradecer de a gente poder ter essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e mostrando ao público Leandro Gomes de Barros, como eu disse e repito, o maior artista paraibano, o artista mais importante da história da Paraíba. Por mais que alguém pense diferente, eu digo e repito, quer saber a importância de Leandro para a Paraíba no contexto da arte brasileira, estudo Leandro. Então, para mim muito, muito gratificante estar aqui, poder mostrar esse trabalho e poder encontrá-los e conversar com vocês. Foi um prazer imensurável. Foi um prazer, cachorro da moléstia, né, Gutenberg? Prazer, cachorro da moléstia. Muito bem. Da gota serena. É isso aí, pessoal. Direto ao assunto. Até a próxima. Tchau. Até.